A dor do homem desempregado é real na sociedade, né, pessoal? O homem desempregado, ele passa por maus bocados. Maus bocados. A coisa já começa a desandar dentro da casa dele. Quando ele fica desempregado do nada, os próprios familiares, as pessoas que moram com ele, com esse cara, elas já começam, o clima já começa a ficar hostil, não é? Começa a ficar estranho. Tu tem que cuidar o que tu pega pra comer. Tu tem que cuidar quanto tempo tu fica no chuveiro, no banho. Tu tem que cuidar quanto tempo tu consome a televisão, a luz da sala, da cozinha, do teu quarto, o computador ligado, o videogame ligado. Parece que tu tá ali como se tu fosse um convidado. Isso falando quando tu mora com alguém. Tua mãe, tua irmã, teu irmão, um parente, né, realmente próximo. Começa a ficar estranho, esquisito, pelo fato de tu estar desempregado. E aquilo ali começa a te afetar, né? Te machucar. Tu sai, de repente, procurar emprego, entrega currículo em mercado, nesses mercadinhos de esquina, em empresas, em tudo, e ninguém te chama. Mas em casa, as contas elas começam a vir. Elas não param. E a dor aumenta. A dor só aumenta dentro de ti. Porque os assuntos começam a não surgir mais para conversar dentro de casa com os teus parentes. Tua mãe, teu pai, teus irmãos, independente de quem seja. E antes, quando tu trabalhava, tudo tava mil maravilhas, né? Como é que pode, cara? Que bizarro. Como é que pode? Tu trabalhando, tu estando num subemprego, sendo aquele subempregado padrão, a família te respeita, mas fica desempregado para ver como o respeito, ele ó, num estalar de dedos, ele evapora, ele some num passe de mágicas. O respeito, os assuntos, até assunto tem quando tá trabalhando, quando tá trazendo comida, recursos para dentro de casa. Mas fica desempregado para ver como tudo isso desaparece, some em questão de segundos. Essa é a dor do homem na sociedade. Nem teu pai, nem tua mãe te respeitam mais quando tu fica desempregado. Que loucura isso! Nós viemos a esse mundo, nós fomos jogados aqui e a gente tem que, em primeiro lugar, nós fomos jogados aqui em livre e espontânea obrigação. E nós temos que pagar agora para existir. Temos que pagar boletos para existir. Temos que trabalhar, muitas vezes em subempregos horríveis, com chefes, colegas insuportáveis, por causa de um pedaço de papel. E aí quando moramos com alguém, estamos trabalhando, aí a vida tá tudo mil maravilhas, né? Aí tem até assunto, nossa! Mas fica desempregado para ver como até os assuntos morrem. Tudo morre. E à medida que o tempo vai passando e tu não consegue emprego, tu pode cuidar como que tu parece que tu é um estranho dentro de casa. Tu sai e aí tu chega em casa, tu vê que o clima fica estranho. Aqueles diversos assuntos, aquela vontade que tinham os teus próprios parentes de conversar contigo, eles agora não têm mais. Eles não têm mais essa vontade. E aí na primeira vez que tu vislumbra esse cenário, te dá um choque, né? Eu sei como é que é, eu já passei por isso. Te dá um choque de realidade, né? E aí tu percebe que nós vivemos de fato numa Matrix. Somos controlados por ela.
somos manipulados por ela, porque nós precisamos estar num subemprego. Nós precisamos estar em um local trabalhando a contragosto, só para ver nossa família, parentes bem, entre aspas. E viemos para cá sem escolha, sem consentimento, sem decidir se a gente queria vir para cá ou não. E aí temos que pagar para isso, para existir, para viver. E viver a vida assim, sendo um escravo da Matrix. Mas às vezes acontece o desemprego, né? Ou porque tu foi demitido, ou porque tu pediu para parar, pediu conta. Eu sempre fui o do contra. Eu sempre pedi para parar. Ficava um ano na empresa, eu pedia demissão. Quando eu via que estava começando a encher o saco, aqueles colegas, aqueles chefes, querendo tomar conta, eu pulava fora do barco. Ficava 2 anos em outra, mesma coisa. Comigo não tem essa de que tu tem que ficar como muitos dizem, né? Não tem que ficar 10 anos, 15, 20 dentro da empresa. Tem que fazer carreira. Negatovski. Essa palavra já virou carimbo registrado aqui do canal. Negatovski. Negativo em russo. Não, mas olha que coisa de otário. Você é escravo dentro de uma empresa tantos anos assim? Fica desempregado então. Eu fico desempregado, bem melhor. Consigo empreender, focar nos meus projetos pessoais. Mas que negócio é esse? Ficar 20 anos dentro de uma empresa? Sendo que ninguém mais vai conseguir se aposentar nessa atual conjuntura? Mas capaz, você trouxa agora, aos 45, nos acréscimos do segundo tempo? Não, dando meu tempo, minha energia vital, que são 2 coisas preciosíssimas que nós temos, chegando em casa, indo dormir, comer uma coisa e dormir e ter que ir no outro dia de novo, no mesmo ciclo interminável. E tem que dizer obrigado ainda por isso, agradecer por levar um guspe na cara. Mas... não, né? Não, eu não vou mais me matar de trabalhar. Eu não vou mais correr a corrida de ratos. Vocês também já chegaram nessa conclusão. Não vou me matar de trabalhar. Eu não sou casado, eu não tenho filhos. Eu não tenho mulher, esposa para estar agradando o tempo inteiro, porque senão o casamento vai acabar, como a gente vê comumente sendo apresentado para nós na Matrix. Mas nem que a vaca tussa, nem a pau. Não vou ser trouxa dos outros, correr assim na corrida de ratos, me matando de trabalhar para sustentar um filho, uma mulher, agradar a todo tempo, porque aqui é assim, nesse mundo. Aqui é o dinheiro que comanda tudo. É o dinheiro. Tu não ter dinheiro, tu tá, lascado. Sendo desempregado, sem dinheiro, já era. Tu tá ferrado. Aqui na Matrix é assim. Mas então, entre tu tá num subemprego horrível e desempregado, fica desempregado. Foca nos teus projetos. Até porque os teus próprios familiares que moram contigo, eles não são contra ti. Vai parar? Que parar? Parar de trabalhar? Não. Empreender, que empreender.
Tu não pode, tu não é rico. Sim, claro, eles falam isso, mas dá vontade de dizer assim na lata. Mas e vocês? E muitas vezes é o pai e a mãe que falam isso, né? Dá vontade de dizer, tá, mas vocês me trouxeram pro mundo? Vocês que eram pra me ajudar, ao certo. Eticamente falando, o correto era isso. Né? Por que foram ter filho então? Né? Dá vontade de dizer assim. Mas é bom nem se estressar, galera. Faz teu corre, fica desempregado, foca nos teus projetos, vai empreender e deixa que os frutos colhidos vão mostrar depois para eles. Porque os próprios que moram contigo muitas vezes te colocam para baixo. É porque eles estão cegos pela Matrix. Eles estão naquele pensamento Blue Pill ainda. Por isso que eles pensam assim. Eles pensam assim, mas aonde já se viu parar de trabalhar nesse subemprego? É claro, não são eles que estão lá dentro, vendo o que está acontecendo lá dentro. O que acontece nos bastidores dessas empresinhas aí. Subemprego. Né? O matrixiano médio, o bostileiro, ele não raciocina, parece, né? Ele não consegue analisar a situação. Claro. Frio, ó. Frio aqui. Ele não consegue analisar a situação como um todo, num macro, de forma geral. Ele vai dizer que tu tá errado. Mas que empreender? Que negócio é esse? Tu tá achando que é quem? Né? Vai lá ganhar teu ganha-pão e trazer dinheiro para pagar os boletos, para sustentar a casa. Eles dizem assim. Vai se virar. Empreender não é coisa pra ti. Tu não sabe. Que força que tu adquire. Que tu adquire morando com pessoas assim. Familiares teus ainda, né? Que era pra ajudar, que era pra te motivar. Não, eles acham ruim tu largar um subemprego. Tu pedir pra parar, tu pedir conta. Claro, é ruim. É ruim, tu não é mais igual... É que daí tu não é um NPC igual eles, né? Claro, é ruim. É ruim, tu é um estranho no ninho. Tu não é igual eles que estão a semana inteira, o mês inteiro, o ano inteiro, a vida inteira, pra lá e pra baixo. Sendo servo dos outros, trancafiado. 8, 9, 10 horas por dia. Sem pegar um sol de repente. Essa é a dor do homem desempregado. Mas eu falo pra vocês, entre estar num subemprego, morrendo a cada dia que tu abre os olhos e levanta pra ir trabalhar, fica desempregado, preza, valoriza o teu tempo, a tua energia vital interna, focando em projetos pra ti crescer e prosperar. Sozinho que seja, então. Eu penso assim, se eu não tenho ninguém pra me ajudar, eu vou ter que me ajudar. Eu vou ter que me virar. Me ajudar, se ajudar, simples. Acha força. Porque eu já percebi isso. E vocês também, na própria família. Eles querem tirar a nossa força. Daí eu penso assim, caramba. Eles eram pra estar me dando força, né? E ficam botando pra baixo ainda. Dizendo não, que tu tem que construir carreira dentro de uma empresa. Onde já se viu tu sair, tu não fica em lugar nenhum. Vagabundo desses. Um vagabundo que não trabalha. Essa é a palavra do bostileiro, do matrixiano médio. E aí tu vai discutir. Nossa,
É a mesma coisa que declarar a Terceira Guerra Mundial, né? Então é bom nem fazer. Fica quieto no teu canto. E como eu falei, mostra os frutos com o tempo. Que se tu se empenhar, com certeza vão ter. Vão surgir. É assim que o desempregado, ele vê. O homem desempregado, a dor, né, que ele sente por dentro. No mais é isso, galera. Essa é a mensagem do vídeo. Se gostou do vídeo, deixa o like, comenta, compartilha. Clica no botão de hypar. Se torna membro do canal, por que não? Menos de R$10 por mês. É. Menos de 10 reais por mês. Ó essa vista. É com essa vista que eu me despeço de vocês. É isso aí. Até um próximo vídeo.